Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui semanalmente o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Hoje o nosso bate-papo vai falar um pouquinho do perfil do operador logístico, edição 2022. E para isso eu estou recebendo aqui a Marcela Cunha, que é diretora executiva da BOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Para você que não conhece a Marcela, ela tem mais de 10 anos trabalhando nas áreas de relações internacionais e relações governamentais no Brasil, com especialização em ciência política pela UNB e MBA em gestão de comércio exterior e negócios internacionais pela FGV. Ela também está à frente da BOL desde abril de 2021, tendo passagem pela Uber, pela Associação Nacional de Transportes Ferroviários, também a ANTF. Então, sem mais, gostaria de dar as boas-vindas aqui para Marcela Cunha, como sempre, muito bem-vinda ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigada, Rodilson, o prazer é todo meu da BOL estar aqui com vocês no GuiaCast, já tem um tempinho que a gente vem tentando marcar, então é um grande prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Já queria começar agradecendo, pela oportunidade da gente falar um pouquinho do perfil do operador logístico. É bem recente, esse lançamento que vocês fizeram, para trazer para o mercado, até bastante importante, que eu vi que esse ano, eu não sei se nas outras edições isso já aconteceu, mas eu lembro que as outras edições era feito, eu acho que a Fundação Dom Cabral, agora vocês fizeram com o Ilus, então acho que é bem legal a gente ter essas métricas e essas diretrizes para todos os operadores logísticos que querem se manter ciente de tudo que está acontecendo. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de até te conhecer um pouquinho mais, até porque eu acho que muita gente, não conhecia a Marcela, uma vez que a sua experiência vinha de outra área especificamente. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, 10 anos na área de relações internacionais, relações governamentais no Brasil, especialização em ciências políticas. Você poderia pra gente dar um pequeno overview da sua trajetória, como foi para você também essa transição, de você sair um pouco dessa parte de uma associação, voltada para essa parte de relações políticas e agora vir para uma associação voltada para a área de logística. Como é que tem sido para você? Pois é, Rodilson, eu brinco que eu caí de paraquedas no setor de transportes, porque a minha formação é toda de humanas, relações internacionais, com especialização em ciência política, toda a formação em Brasília. E aí o meu primeiro emprego foi justamente numa consultoria de engenharia voltada para transportes. E daí eu passei por 2 entidades representativas do setor de transportes, passei pela Uber e agora estou de volta a mais uma entidade representativa, agora com logística. E foi uma carreira que eu tracei a partir do meu primeiro emprego, Então caí no meu primeiro emprego, fui ficando no setor, fui gostando e fui me especializando nele também, fazendo pós, voltada para comércio exterior, para transportes, e é uma área que eu gostei, ainda que eu não tenha feito uma formação específica na área desde cedo, desde a época da graduação. Uma curiosidade até minha, como é que foi essa abordagem, até porque você já sabe que eu já tinha entrevistado o César Meirelles, vários outros já passou pela BOL, assim por diante, e você vindo de uma área totalmente diferente, como é que foi essa abordagem, como é que eles viram referente ao potencial que você, principalmente não só, a gente sabe que a área de logística tem sempre meio que é mais voltado para homens, e agora a gente estava falando, uma mulher assumir esse cargo, ontem até que a gente conversou que eu fiz um painel voltado aí para falando de mulheres no SNOP, mostrando da importância da gente ter mulheres também nesse meio. Como é que foi para você esse início, o contato da BOL, como é que você se sentiu e como tem sido para você, estar à frente dessa Associação Brasileira de Operadores Logísticos, que com certeza exige bastante trabalho nessa nova formatação através da sua diretoria e principalmente você que tem que vir de Brasília, para cá e tal, então existe toda uma necessidade um pouco diferente no seu caso. Rodilson, eu entrei na BOL tem 14 meses, um ano e pouquinho, e eu lembro quando eu fui abordada pelo Headhunter, que estava atrás de profissionais que pudessem ocupar essa vaga, eu fiquei surpresa realmente com o convite para participar da seleção. Não esperava. Não esperava, mas acho que
reflete muito como os operadores logísticos hoje, e a gente está falando de empresas grandes e médias que compõem a BOL, internacionais, multinacionais e nacionais, como DHL, FedEx, UPS, BBM, Penske, estamos com 31 associados. Então, eu acho que isso reflete muito o direcionamento interno dessas empresas em diversificar mais as suas equipes, em ter mais mulheres, em ter profissionais de diferentes faixas etárias, diferentes lugares do país, atuando ali dentro da empresa. Então, de imediato eu fiquei surpresa, mas depois que eu conheci os CEOs dessas empresas, fez todo sentido o convite e por isso eu fiquei muito animada em aceitar e aceitei, estou muito feliz. Foi LinkedIn? Foi pelo LinkedIn, exatamente. Legal, é bem diferente. Eu acho que é bastante importante falar, até porque eu já participei de alguns bids logísticos que só participava quem era associado da BOL. Eu peguei muitos materiais da BOL quando eu fui fazer bid, fazer identificação, verificar as empresas, como que vocês faziam todo esse processo de ter os associados e assim por diante, para ver como faz diferente as empresas que são associadas, que ela tem uma tratativa diferenciada. E para a empresa que eu trabalhava, no caso, a gente ficava dentro da FedEx, a gente estava fazendo algum bids específico e a gente foi buscar empresas que eram associadas à BOL, que a gente sabia que as empresas que estavam associadas à BOL faziam a diferença para participar do nosso bid. Até falando um pouquinho da BOL, né, como a gente falou, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho da BOL e principalmente qual que é o propósito da empresa relacionada aos associados e tudo que vocês trazem para o mercado para os operadores logísticos. A associação ela é relativamente nova quando a gente olha para o mercado, digamos assim, de entidades representativas. Ela vai fazer 10 anos no mês que vem. É uma entidade que veio lá atrás com uma iniciativa de alguns CEOs dessas empresas por meio de uma necessidade de que o operador logístico fosse reconhecido aqui no Brasil, tanto pela sociedade, pelos clientes, pelas autoridades públicas e reguladoras, como um setor muito específico, que não fosse apenas reconhecido como uma empresa transportadora por qualquer modal, ou uma empresa que oferecesse serviços de armazém, gestão de estoque, mas que fosse isso tudo. Desde então, há 10 anos, a BOL vem militando, digamos assim, nessa área para fazer o setor ser mais conhecido, principalmente entre as autoridades públicas, como eu disse, e por isso a gente tem um projeto de lei que a gente defende já há 2 anos, tramitando no Congresso Nacional, que cria um marco legal, um marco regulatório específico para os operadores logísticos, reconhecendo o que faz essas empresas, o que são essas empresas e criando normas claras para elas operarem aqui no Brasil. Excelente. Entrando no contexto até do nosso bate-papo de hoje, é falar um pouquinho do perfil do operador logístico, né? Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho pra gente, né? Vocês fizeram o lançamento semana passada, trazendo todo esse contexto desse perfil, com muitas e muitas informações, né? Para todos os operadores, né? Não só para aqueles que são associados, mas é algo que fica aí disponível para todos que estão dentro do contexto de trabalhar com operadores logísticos. Gostaria que você pudesse definir pra gente o que é um operador logístico, que está englobado nessas atividades, até porque você até fomentou um pouco, né, algo que a gente vai falar mais no final, da PL 3757, que a gente sabe que está rodando, né, que fala sobre todas essas tratativas. Inclusive, eu acho que 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, eu falei sobre isso também, e até hoje ainda ela não saiu, né? Então é mais no final, a gente vai falar um pouquinho para entender como está isso. Mas como foco hoje, falar do perfil do operador, eu gostaria que você pudesse primeiro definir para a gente o que seria um operador logístico, até para a gente entender e como que se aplica, né, todo esse perfil associado à pesquisa e todo o perfil que vocês fizeram através aí, na parceria com o ILOS. Então, a taxonomia que a gente defende e que também é proposta no projeto de lei é uma taxonomia que já existe para o 3PL lá fora, que é comumente conhecido, né? Aquele provedor, aquele terceiro provedor de serviços logísticos, né? Que é a empresa que, no mínimo, tem que ofertar 3 serviços: o de transporte por qualquer modal, o de armazenagem, e aí qualquer condição fiscal e física do armazém, e gestão de estoque. Então, no mínimo isso. A gente sabe que tem empresas, o nosso grupo oferece soluções muito mais complexas e integradas, mas pelo menos essas 3 a empresa tem que apresentar para a gente considerá-la como um operador logístico. O que está faltando para no caso do projeto de lei? Do projeto de lei para poder isso aprovar. Pois é. Por que está demorando tanto? Pois é, está demorando porque é difícil hoje no Brasil um projeto de lei virar uma lei que não seja aí com pelo menos 5, 7 anos, né? Então a gente está ali no prazo, mas a ideia é que esse ano ele corra um pouquinho mais rápido. O texto teve que sofrer alguns ajustes. Tem deputados que já estão muito conscientes da sua importância e estão também lutando no bom sentido para sua aprovação, e depois que sair da Câmara ela vai para o Senado, se tiver alteração no Senado volta para a Câmara e aí sim ela vai para a sanção. Não é um processo simples, trivial, leva tempo, fazer lei aqui no Brasil leva tempo, então a gente está com paciência, mas obviamente que a gente quer que essa tramitação seja a mais curta possível, né? E a gente faz todo um trabalho em Brasília de esclarecimento nesse sentido.
dentro desse trabalho de vocês que trazem agora o perfil do operador logístico na edição de 2022, o que mudou frente a essa parceria com o Ilus? Qual que é o papel do Ilus, exatamente assim como vocês? Até porque eu senti todas as informações que foram geradas, né, que eu tive que ler ele inteiro ali e tá bem mais robusto, com bastante informação, né? Qual que foi esse diferencial e principalmente o papel de cada um nessa mensuração dessas informações para estar passando aí para os operadores do mercado? Rodrigo, isso é muito importante para quem está escutando. Primeiro, saber que é um estudo público que a gente vai disponibilizar, já está disponibilizado no site da BOL, então, para quem tiver interesse em solicitar esse estudo, entre no nosso site, vai ter um e-mail lá, você pede, a gente vai encaminhar para você. É um estudo que a gente está na 5ª edição, né? Então a gente fez todas as outras edições em parceria com a Fundação do Cabral. Este ano, pela primeira vez, a gente está fazendo com o Ilus e ficou um estudo muito bacana. É um estudo enorme, o que vai estar disponibilizado no site é uma versão menor. Mas a ideia desse estudo, Rodilson, é bom para deixar claro para quem está ouvindo, é que ele tem que ser um balizador não só para o operador logístico, mas para fornecedores do setor, para a indústria do setor, para a academia e também para as autoridades públicas, né? Porque, na verdade, esse estudo ele tem a proposta de fazer um voo panorâmico sobre o setor. Então, onde que essas empresas estão, quais são as cargas que elas mais estão transportando, quais são os números dessas empresas, o que elas estão vislumbrando aí para os próximos 2 anos, quando a gente fizer uma nova rodada desse estudo. E você sabe que as consultorias usam esses números para poder, né? Eu esqueci de falar das consultorias. Não, eu tô falando sobre isso porque, assim, até pouco tempo eu tava numa consultoria e vira e mexe quando a gente ia fazer qualquer apresentação, a gente precisa primeiro balizar números para depois trazer a proposta que estaria resolvendo aquilo, mas que tem pelo menos aqueles números gerais. A fotografia do setor. A fotografia do setor, exatamente. Isso. E acho que o perfil do operador logístico é algo que a gente sabe que muitas consultorias usam exatamente para balizar as apresentações e ofertar seus serviços no mercado através dessas informações que são geradas com vocês e agora juntamente com eles. Exatamente. E a gente ficou muito feliz com o resultado, porque, diferentemente das outras edições, a gente fez uma fotografia mais ampla do setor, incluindo empresas de médio e pequeno portes. As de pequeno porte não estavam incluídas nos estudos anteriores. Então, hoje a gente tem uma visão muito mais ampla e realista do mercado aqui no Brasil. E o estudo, ao longo de alguns slides, quem for ter acesso, a gente consegue desmembrar alguns resultados por porte de empresa. Então, as empresas de pequeno porte, como que elas performaram, as de média, as de grande, as que estão dentro da BOL. Então, é um estudo bem completo, realmente. Não, eu vi que é bem completo, até porque ele está dividido em 5 capítulos diferentes, abordando diferentes temas. Eu lembro que o primeiro dele mostra a relevância do setor, né, relacionado aos operadores logísticos e assim por diante. Eu gostaria até que você pudesse falar um pouquinho como é que foi esse quadro geral associado ao quadro geral evolutivo entre 2019, 2020, 2021 e agora esse novo de 2022, se você pudesse falar até um pouquinho pra gente, né? Você até deixou bem claro, agora está englobado toda essa parte de empresas menores e como que esse fluxo geral, né, nesse quadro evolutivo impacta principalmente com essas informações e como essas informações vão se tornar referência para as empresas agora nesse momento, principalmente. Com certeza. E o interessante desse estudo, já falando de números, é que analisando todos esses 3 portes de empresa, a gente chegou na idade média de 29 anos, da idade média de um operador logístico, assim, hoje em dia. O que mostra um setor muito já consolidado e maduro, ainda que estejam pequenas empresas incluídas nessa média. E a novidade é que os estudos anteriores indicavam que, em termos de serviços, aqui, ranking de serviços no Brasil, os operadores estavam ali na 6ª posição e a gente subiu para a 4ª posição. É um setor realmente que bateu recordes em termos de faturamento, contratação e movimentação do último estudo para cá, né? A gente está falando, obviamente, em números que são muito importantes, mas vale a pena lembrar que o estudo também indica que nem sempre a margem de lucro acompanhou esses recordes na mesma proporção, né? Então, o estudo vai revelar, por exemplo, que hoje a receita bruta de um ano para cá, a gente conseguiu atingir 166 bilhões, a gente conseguiu também atingir mais de 390 milhões de toneladas transportadas e mais de 2 milhões de pessoas contratadas direta e indiretamente, que é um número muito relevante. Se a gente olha para o nosso PIB brasileiro, essas empresas participam aí com algo em torno de 2% do nosso PIB. Então, são empresas que arrecadam muito aos cofres públicos, né? Só no último ano a gente arrecadou 44 bilhões entre tributos e encargos. Então, não são empresas que são invisíveis, não deveriam ser invisíveis aos olhos dos poderes concedentes e da sociedade, né? A gente brinca muito que é uma mão invisível ali do mercado do comércio, né? Então, hoje você vai, pede a sua encomenda no e-commerce, ela chega na sua casa e você nem imagina por quantos operadores logísticos ela passou, em quais cidades, por quais modais, quanto tempo que ela ficou armazenada, se teve cross-docking. Então, a gente precisa realmente dar visibilidade para essas atividades. Elas são importantes para qualquer atividade econômica, né? Então,
Pense qualquer atividade econômica aqui no Brasil, você vai ter um operador logístico por trás, subsidiando essa atividade. E até se falando de operador logístico, a gente vê claramente que esse ano 2021 teve um crescimento bem grande do setor. A gente viu que essas empresas de grande porte foram as que mais representaram esse crescimento, né? Uma vez que eles tiveram uma forma mais representativa nesse crescimento. Por que vocês acham, através da análise referente ao perfil do operador logístico, por que isso se deu? Até porque a gente fala, esse foi um momento que as empresas precisaram se reinventar, e isso se deu muito dentro do caso do operador logístico, que precisou colocar tudo a movimentação, e a gente sabe que a todo momento acontece algo diferente. A gente vê a pandemia, mas depois veio a guerra, depois vem a cada momento acontece alguma coisa, e os operadores eles continuam operando, continuam fazendo essa diferença, e é o que movimenta. Não é à toa que a gente vê que quando tem alguma greve ali de caminhões, o Brasil ele para inteiramente, mostrando a força do setor e da necessidade que a gente tem de que 70% de tudo que é transportado no Brasil vai via rodo, né? Então, porque você acha que se deu nesse momento exatamente, principalmente os de grande porte, que fez bastante diferença nesse crescimento agora em 2022? Aquela lógica natural, né? As empresas maiores têm mais poder de recuperação do que as menores, né? Essa é uma máxima também que se aplica ao nosso setor, infelizmente ou felizmente, mas olhando para o Grupo ABOL, onde estão ali as grandes e algumas médias empresas, foram empresas realmente muito resilientes, né? A gente teve os últimos 2 anos aí de pandemia, a gente teve um recente lockdown, novo lockdown na China, a gente tem a guerra no leste europeu, algumas operações foram interrompidas, alguns operadores tiveram que fechar seus escritórios, por exemplo, no leste europeu, na Rússia, na Ucrânia, então não foi fácil, mas ainda assim, e acho que está no DNA dos operadores logísticos, pensar em soluções de forma rápida e de forma integrada, né? Então, cada vez mais os operadores estão com um portfólio de serviços a serem oferecidos para clientes mais completos, né? Então, até o estudo revela isso, né? Mais de 90% da carga, na verdade, do operador logístico, ele consegue oferecer soluções integradas e manter quase que para si uma operação logística. Obviamente, tem sempre aquela integração entre operadores, entre a própria logística da empresa, do cliente, mas cada vez mais elas vêm apresentando soluções diversificadas para o cliente. Então, acho que isso está no DNA do operador logístico. Não é à toa, porque hoje em dia a gente fala do First PL, Second PL, 3PL, a gente tem o Fourth, daqui a pouco muito se fala, já está começando a falar do Fifth PL, né, que é o quinto, então a gente vê que isso está crescendo bastante, e no portfólio das empresas faz diferença, cada vez ela aumentar, cada vez mais o portfólio que ela oferece, e os clientes vão cuidando mais do seu core business, né, isso está acontecendo muito, não é à toa que a gente está vendo muitas startups surgindo no setor, aquisições, muitas outras coisas acontecendo na empresa querendo incrementar cada vez mais seu portfólio através de startup que já tem a solução pronta. E no caso a gente vê do e-commerce não foi diferente nesse momento, né? O e-commerce com certeza ele contribuiu para esse crescimento. Eu vi que o e-commerce, se eu não me engano, ele teve um aumento de 27%, né, de 2020 para 2021. Operadores logísticos, 60%, se eu não tiver enganado, meus números, o seu deve estar melhor aí, 63% de crescimento, mostrando a abrangente que o e-commerce ele representou, principalmente nessa parte de entrega de última milha, né, e também essa parte de armazenagem dos operadores logísticos. Associado ao e-commerce especificamente, né, o que vocês trouxeram referente a essa parte da análise do operador logístico frente ao contexto do perfil que vocês trouxeram através da pesquisa com o Ilus? A gente observou, Dilson, que de 2020 para cá existia muito mercado ainda para os operadores logísticos atuarem no que se refere a e-commerce. Tinham poucos clientes do e-commerce, algo em torno de 26% dos OLs atendiam e-commerce. Em 2021, esse percentual quase duplicou. A gente chegou a 42% aí de operadores logísticos já atendendo o e-commerce. Uma questão de mercado, estratégia, nem todas estão ainda de uma forma muito pesada, muito intensa, trabalhando com e-commerce, porque isso significa trabalhar com carga fracionada, em pensar em ter uma nova lógica logística, enfim. Mas fato é que cresceu muito e ainda há muito espaço para crescer, porque o e-commerce também tem muito espaço para crescer aqui no Brasil, né? Então, aquelas empresas que estavam aí com o seu pipeline expandir o e-commerce ou entrar no e-commerce varejo, como entrar no e-commerce em 5 anos, por conta da pandemia, teve que pensar em 2 anos, né? Então, ainda assim, ainda que a pandemia tenha acelerado esse movimento do e-commerce para os dois lados, né? Para os clientes e para os operadores, ainda há espaço a crescer. Então, esse é um indicativo importante. E o que eu vi que muitas empresas também aumentaram a abrangência, né? Até porque se tinha empresas que atendia só a região sul, começou a abrir o leque também para outras regiões, ou o contrário, a mesma coisa, o pessoal que estava na norte começou também a atuar em outras regiões, e isso funcionou muito também em aquisições, M&As acontecendo a todo momento, né? Eu vejo uma empresa que eu vejo crescendo muito, que eu acho que é até associada da BOL, que é a BBM, eu vejo ela muito como referência, crescendo não só no Brasil, mas também de forma internacional. Quando eu até conversei com o Prado lá, ele falou um pouquinho sobre esse assunto, eles estão entrando muito nessa parte de papel e celulose, então a gente vê que existem muitas frentes de empresas que se tornaram referência e como que faz para fazer da maneira correta. E um ponto importante que eles têm em comum, são associados à BOL.
Aí um ponto que eu até gostaria de saber de você, o que vocês fizeram até como uma bola diferente nesse momento, né, para poder auxiliar os operadores logísticos, nesse momento em que eles tiveram que crescer, muitos deles tiveram que dar esse up acelerado, né, para poder ter uma abrangência muito maior e também atender ainda o e-commerce, né, até para dar um overview um pouco, né, relacionado o que a Ball faz para poder suportar aqueles que fazem parte ali como associado dentro desse contexto de ter mais eficiência. É isso que você comentou sobre a abrangência, realmente a gente ficou surpreso em relação à pesquisa, porque existe uma concentração natural das instalações dos operadores do Sul e no Sudeste, mas houve um crescimento geral das instalações em todas as regiões, principalmente no Centro-Oeste. A gente observou um aumento maior no Centro-Oeste. Hoje, em média, cada operador logístico tem aí 23 instalações. A pesquisa também revelou que 37% dos entrevistados atuam nas 5 regiões ao mesmo tempo e 50% deles já têm atuação internacional. Então, eu acho que um papel importante da Ball, já respondendo sua última pergunta, Rodilson, é primeiro esclarecer esses dados. A gente está falando de um setor extremamente diversificado, né? Tem empresa que só lida, por exemplo, sei lá, com inbound, mais focado em inbound, então vai atrás de insumos, por exemplo, a BBM, como você mencionou. Tem empresas que focam mais em e-commerce, tem empresas que, enfim, focam mais na indústria de base, outro agronegócio. Então, assim, acho que o primeiro papel da Ball é promover estudos como esse, que são estudos completos, para dizer, olha, onde vocês estão hoje, para onde vocês podem crescer, onde o Brasil precisa ser melhor atendido. Então, acho que esse é o primeiro papel. O segundo papel é, de fato, também entender as demandas que são compartilhadas por todas elas e tentar endereçá-las junto ao governo federal, por exemplo, no que se refere a combustível, alguns custos operacionais que poderiam ter carga tributária, cargas mais suaves, digamos assim. Então, também é papel da Ball agir como um facilitador para o setor como um todo, né? E utilizar esses números para poder orientar com certeza, como você disse, direção, sem uma fotografia do setor, a gente não sabe nem para onde que a gente vai, né? Então, até no contexto de receita, né, a gente viu, como a gente falou, e-commerce aumentou, os operadores logísticos passaram a atuar, ter uma abrangência maior, e a gente falando até de receita, eu vi lá na pesquisa que a margem dele acabou não acompanhando esse crescimento, né, teve variação de preço e muitas oscilações, principalmente sem possibilidade de repassar isso, né, o que é bastante importante, principalmente se considerarmos o custo com o combustível, que é o que você falou, né, que aumentou bastante e eles não tinham como repassar esse tipo de coisa. Eu gostaria de saber até como foi a evolução em se falando de investimentos, né? Até porque quando existe qualquer tipo de crise, a gente vê que os investimentos eles ficam um pouco mais, as empresas seguram mais, elas buscam um pouco mais de segurança, né? Se tinha naquele pipeline do planejamento estratégico da empresa de 5 anos, algum investimento de alguma coisa, eles acabam segurando mais. E as empresas, de qualquer forma, elas precisam ainda mais ser um diferencial, como você falou, as de grande porte, eu acho que justifica muito, né? A empresa de grande porte tem mais caixa, tem mais abrangência, acaba investindo um pouco mais. Como é que foi essa parte de evolução de investimento e como que isso é mostrado dentro do contexto relacionado ao perfil do operador logístico pelo mapeamento que vocês fizeram com ele? A gente viu que por portes de empresas, as estratégias de mercado foram diferentes, né? Então, quantas menores estavam ainda no molde, estou tentando sobreviver e reduzindo meus custos, as médias, poxa, eu quero ainda uma parcela market share maior, e as grandes, eu quero oferecer o melhor serviço que eu posso para o meu cliente. Então, os focos realmente são diferentes. Isso tem a ver, com certeza, com alguns custos que todas elas tiveram que lidar, como, por exemplo, combustível. E não só combustível, mas também outros com utilities, tipo luz, que subiu para todo mundo, água, que subiu para todo mundo, equipamentos também que ficaram mais caros, manutenções. Então, esses custos foram para todos, né? Mas, obviamente, que as grandes tiveram mais capilaridade, mais poder de recuperação e investiram mais em soluções para isso. Então, a gente vê aí 2 pilares importantíssimos para qualquer recuperação de crise. Primeiro, pessoas, investir em pessoas, né? A galera de suprimentos, que tem que pensar em comprar o combustível mais barato, pensar em período de estoques, enfim. Pensar também naquela área de relacionamento com o cliente, manter os contratos, angariar novos clientes, oferecer novos serviços. E a gente percebe no estudo o quanto essas empresas empregaram no último ano, principalmente pelo regime CLT. Isso é uma surpresa positiva para a gente. E como elas investiram em capacitação, a gente estima aí que o setor inteiro investiu mais de 300 milhões em capacitação no último ano. Eu tenho falado isso, porque assim, a cada dia, até algumas outras pessoas que eu conversei, a gente vê lá TMS, WMS, OMS, o de pátio, né, que é o Yard MS, e toda hora aparece um novo MS, deixando claro que a capacitação faz toda a diferença agora, se você quiser realmente fazer a diferença, porque a todo momento está surgindo novos produtos, tecnologia, e o pessoal precisa acompanhar, né? Justamente, esse é o primeiro pilar, pessoas. E o segundo é tecnologia e inovação, né? Então, a empresa que capacita o seu profissional mais direcionado para tecnologias e inovação, que também acelera startups e compra startups e logtechs. A gente viu que esse foi um movimento principalmente das médias e das grandes empresas. Então, isso tudo vem fazendo uma diferença
para você tentar diluir esses custos, né, nos seus contratos. Então, quando você consegue mais clientes, mais contratos, você consegue um novo racional de compra, né, ganhar mais produtividade na eficiência de produtividade. Isso tudo ajuda você a mitigar um pouco esses impactos que não estão no controle do operador logístico, né? Custo com combustível, utilities, esses que a gente comentou. Mas, de fato, pessoas e tecnologia e inovação são os dois pilares que eu acho que fazem toda a diferença para uma recuperação de crise. Eu até brinco aqui que a startup que vem aqui no GuiaCast, eles acabam, ou eles são adquiridos por uma grande empresa do setor, ou eles recebem um aporte. Eu até brinco porque já passou, acho que se eu não me engano, umas 7 aqui. Que foram aceleradas ou foram compradas. Ou que foram compradas, né? A última dela, acho que foi até o Elo, foi recentemente, né? Acho que o Elo foi o Mas grupo... não foi por operador logístico. Não, foi o Elo foi... Eu acho que foi o Boticário. O grupo Boticário. Depois a gente averigua isso. Então, a gente vê que é bastante relevante. A gente tá falando muito de empresas de grande porte. E quando a gente fala de empresas de pequeno porte, né? Até para trazer um pouco mais de informação relacionada a esse capítulo novo, né? Falando aí do perfil do operador logístico. Eles com certeza tiveram que adotar também estratégias diferenciadas, possibilitasse essa parte de redução de custo, ganho de mercado. Quais estratégias que vocês identificaram que mais funcionaram, né, para essas também empresas de grande porte, para que elas tivessem flexibilidade, principalmente customização, para poder atender com diferencial, além dessas empresas grandes? Falando de novo de tecnologia, você falou de TMS, WMS, são tecnologias básicas. Hoje, né, da pequena à empresa grande, a empresa tem que oferecer. Mas a gente fez uma pergunta muito específica sobre o que está no pipeline das empresas, todas elas, independentemente do porte, e investir até 2024, quando a gente vai rever esse estudo, né? E a gente viu que chamou muita atenção uma vontade dessas empresas em explorarem mais o Data Analytics, aí falando de Machine Learning e Inteligência Artificial. Isso estava lá, olha, a gente investe pouco hoje, mas até 2024 a gente quer investir mais. Depois, seguida de robotização da operação, depois drones, depois realidade expandida, depois veículos autônomos e aí blockchain. São tecnologias que ainda estão começando a ser exploradas pelos operadores, mas eles querem explorar mais até 2024. Quando a gente olha para os grandes operadores, né, as multinacionais, elas já estão testando, já tem operações belíssimas, inclusive, usando drones, como, por exemplo, a distribuição de vacinas da Covid em clínicas rurais na África, nos Estados Unidos. Mas quando a gente olha para empresas menores, elas estão patinando, mas estão antenadas e querem chegar lá até 2024 e investir mais nesse tipo de tecnologia. Então, talvez aí seja um diferencial para elas também, né? Excelente. Você até falou de pessoas, qualificação de pessoas, capacitação de mão de obra que consiga fazer jus a essas novas tecnologias que estão surgindo. No caso dos operadores logísticos, que você falou que eles tiveram que investir em treinamento, mas eu acho que um ponto importante é o quão difícil é encontrar esse tipo de mão de obra especializada, até porque às vezes para você treinar até a pessoa pegar, demanda um tempo. Dependendo do que você está passando, você precisa de resultados imediatos, né? Principalmente se você for uma empresa de menor porte. Empresa de grande porte tem um monte de gente para fazer. Empresa de menor porte não, é diferente. Como é que você acha que, no caso dos operadores logísticos, quão difícil tem sido encontrar essa parte dessa mão de obra? E principalmente no Brasil, se eu acho que essa diferença é um pouco maior em comparação a outros países. Esse sempre foi um gargalo para a gente, né, Rodrigo, contratação. Então, 90% dos respondentes da pesquisa disseram que ou tem sempre muita dificuldade ou eventualmente tem dificuldades na contratação por conta de falta de capacitação do profissional. Então, resumindo, a gente não pega o profissional pronto no mercado. Então, o que essas empresas fazem é contratam um profissional que tem, obviamente, as habilidades ali, a capacidade de aprender e oferece um treinamento específico ali dentro da empresa. Só que a gente também observou que cada vez mais as empresas estão antenadas, e aí mais de 90%, vem exigindo conhecimento técnico em relação a novas tecnologias. Sabe por que eu perguntei? Eu trabalhei em fábrica. Trabalhar em fábrica antigamente, você não precisa nem ter o segundo grau completo antigamente. Então, você simplesmente ia operar uma máquina, era algo que você apertava um botão. Agora não. Mesmo em fábrica, hoje em dia, o profissional ele precisa ter uma capacitação gigante. Ele precisa entender de Lean, ele precisa conhecer variação, ele precisa conhecer Six Sigma, ele precisa conhecer diversas ferramentas para poder fazer o básico. Né? Então a gente vê que esse perfil, inclusive da mão de obra um pouco mais barata, que antigamente eu fazia parte, mudou. Né? Por isso que eu acho que é bastante importante essa parte de qualificação e a gente pensar em como fazê-lo para que faça diferença para o operador logístico e principalmente aqueles que querem se diferenciar no mercado. Com certeza. E aí vale a pena lembrar disso, que a gente tem grandes acadêmicos, grandes professores aqui em São Paulo que têm essa brilhante e linda missão de realmente capacitar essas pessoas que querem ingressar também no mercado, né? Então a gente tem o próprio professor Degob, tem, enfim, o próprio Paulo Bertalha, que tem também um trabalho incrível de monitoramento de pessoas que querem ingressar no mercado.
mercado. Então, esses profissionais são super valiosos. Estão no LinkedIn, quem tiver interesse em conhecer. O próprio Rodilson também, que tem uma experiência, podcast. Você tem uma experiência... ouvir podcast. Esse podcast aqui, ele é riquíssimo, eu escuto sempre. Então, realmente está antenado, porque ele não é um setor que está na boca do povo, digamos assim, Sim. né? Então, quem tiver interesse, realmente procura, porque você vai achar oportunidades. Tanto nas empresas, que vão estar abertas a formar novos profissionais, quanto cursos técnicos e até de graduação, né? Graduação já incluindo aí cadeiras de logística na sua grade. Dando continuidade, viu, Marcela, até acho que é pontos importantes, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente até dos principais diferenciais. Você deixou bem claro que o perfil do operador logístico, vocês trouxeram temas associados não só a grandes empresas, mas pequenas empresas também. Isso falando de operador. Em se falando agora de operações, de serviço, o que mais mudou, o que vocês poderiam trazer pra gente que fez essa diferença, principalmente tendo como dados 2 anos que se passou, foram tudo bem diferente relacionado às análises anteriores. Esse estudo trouxe dados super interessantes que a gente não esperava. A gente viu que houve um aumento de todos os setores que já eram atendidos pelos operadores, houve um aumento em praticamente todos eles, mas chamou a atenção bens de consumo, né, em geral, principalmente cosméticos. Então, houve um aumento aí. A pessoa estava mais em casa, né? Pois é. Não deveria ser o contrário, a pessoa não estava saindo muito, deveria usar menos, né? Mas aí cosmético entra o mundo, né? Personal care, assim, em geral. Depois, obviamente, comércio eletrônico, como a gente já falou, um aumento aí de 8% de 2020 para cá. Todo mundo, né? Até itens que a gente jamais imaginou comprar online, a gente passou a comprar online. E produtos de limpeza, que também faz todo sentido no ano de pandemia. E a gente observou também que, em média, cada OL atende 8 clientes de segmentos diferentes. Então, em média, né? Então, realmente eles estão atendendo de tudo, desde a indústria de base, ao agronegócio, a hospitais, a bancos, enfim. E a gente viu que os serviços que eles mais oferecem, obviamente, a gente já esperava isso sim, que é o transporte rodoviário fechado, então 91% das empresas oferecem FTL, seguida de LTL, o fracionado, 65%, e a gente viu que o que menos foi usado, natural, pela matriz de transporte desequilibrada hoje, que a gente está tentando mudar isso, os últimos governos vêm tentando mudar isso, mas a gente viu também que os modais hidroviário e ferroviário também foram um pouco utilizados, então tem mais espaço para crescer, isso a gente já esperava, né? Com relação à armazenagem, então, armazém geral, 92% oferecem, seguida de separação, picking, embalagem, packing, 82%, e serviços diversos, cross-dock, 81% desses eles já fazem cross-dock, e 71% logística reversa. Então, são esses serviços que estão no topo que elas mais oferecem. Lembrando que logística reversa também ainda tem espaço para crescer, isso também entra um pouco em SG, e a gente vê já um aumento muito significativo com a preocupação com a logística reversa de uns anos para cá. É algo que eu vejo muito, né? Até porque se tornou tema frequente em qualquer, até evento, né, que a gente faz, falando de ESG, falando um pouquinho dessa parte, principalmente de sustentabilidade. Eu falei do BID quando eu já fiz com a BOL, que as empresas associadas à BOL que a gente escolhia para fazer o BID. Hoje em dia também, empresas que têm ações de ESG que está sendo um diferencial para poder partir para as próximas etapas associadas a um RFI, um RFP ou qualquer outro contexto ali de BIDs logísticos e assim por diante. Falando até um pouquinho de ESG, eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho para a gente, né, inclusive como tem sido, né, em relação à consideração das iniciativas sustentáveis associadas aos operadores logísticos, que operações que eles mais adotam, né, e principalmente nesses anos que a gente já viu que isso se tornou algo frequentemente falado, debatido, inclusive hoje você vê que existem cargos específicos que as pessoas já vão atuar especificamente com ESG, coisa que antigamente isso não acontecia. E no caso de operador logístico, através do mapeamento de vocês, como é que isso foi abordado? Sim, a pesquisa também revelou um dado que pra gente foi muito positivo, que é o fato de hoje todas as grandes empresas do setor já têm uma área de ESG minimamente ou altamente estruturada. Eu não vou dizer altamente porque todo mundo ainda tá patinando um pouco nessa história de ESG, mas já tem ali um departamento, já tem pessoas qualificadas para tirar certificações, para atender normas internacionais, para estar realmente criando políticas internas mais interessantes e com retorno para o setor mais direto. Então, a gente observou que todas as grandes estão oferecendo, as médias estão chegando lá e as pequenas ainda estão patinando um pouco, tá? Mas quais são as políticas que a gente mais enxerga de ESG que estão sendo realizadas? Primeiro, segurança do trabalho, e aí tem a ver com S de social. Depois, maior diversidade na contratação, equipes mais diversas, isso também entra no S do ISG. Depois, falando de G de governança, leis e programas anticorrupção.
dentro da empresa, inclusive para fornecedores, além de entre funcionários, para fornecedores, para qualquer tipo de contratação. E depois, entrando no E de ambiental, a gente vê muitas ações voltadas para redução, reuso e reciclagem. Isso tem aumentado bastante. Depois tem redução da emissão de poluentes e, por último, compensação de emissão de carbono, porque hoje a gente está começando a ter um mercado de carbono regulamentado aqui no Brasil. Aqui bastante, inclusive eu entrevistei o pessoal da Ecaplan aqui, que é uma empresa que especificamente que eles fazem a mensuração do faz CO2 um inventário para fazer esse inventário e fazer ali toda a compensação para as empresas. E isso está crescendo muito. Está crescendo bastante. As empresas da ABOL estão fazendo seus inventários, estão se preparando para operar nesse mercado tão logo a regulamentação seja concluída pelo governo federal. Então, seja porque elas estão sendo cobradas pelos seus clientes, por seus investidores, quem já fez IPO, seja por um... Se eu for fazer bid, você vai exigir. Vou cobrar. Com certeza. Então, todas as empresas do Grupo ABOL estão antenadas. Inclusive, dentro da ABOL, a gente criou um grupo ISG, com todas elas participando, para a gente realmente discutir dentro de casa quais são as necessidades, quais são as tendências, como que a gente pode pensar em ESG com soluções para o mercado, ao invés de pensar em soluções que sejam muito globais, pensar em soluções que sejam para o mercado. Lembrando que nós somos grandes poluidores. Quem lida com transporte, no geral, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade, de consciência. E os operadores logísticos estão tendo muita consciência sobre esse assunto. Isso é legal, porque até o episódio que eu lancei hoje do podcast, que eu tô lançando diariamente a cobertura que eu fiz no Frotas Conectadas. O episódio de hoje foi exatamente um tema de ESG. Eles estavam falando de alternativas de combustíveis associada a GNV, associada a hidrogênio e várias outras iniciativas que a gente vê que são menos poluentes, já pensando, no momento que a gente tiver que... E veículos elétricos também, algo que está crescendo bastante. Demais. A automação da DHL recentemente, que eles também estavam eletrificando trabalhando exatamente. Last Mile. É o que a gente, obviamente, as empresas estão investindo bastante, tem empresa com metas super agressivas de até 2026, ter toda a sua frota leve eletrificada. A gente sabe que a gente tem algumas limitações técnicas para veículos de grande porte e também algumas limitações de políticas públicas mesmo. Então não adianta a gente tentar eletrificar tudo quando a gente não tem políticas que trazem veículos elétricos para cá, que facilitem a importação. Então isso tudo tem que ser muito integrado, assim, o setor privado com o setor público pensando juntos em como alterar a nossa matriz energética, como alterar o nosso last mile, o longo curso também, principalmente, porque a gente polui muito no longo curso, e as empresas estão cada vez mais preparadas para esse diálogo com qualquer governo que se sentar aí no próximo ano. E se falando de governo, políticas públicas, a gente sabe que o operador logístico, o objetivo, o anseio de cada um deles, mais do que nunca, é reduzir a carga tributária, seguido ali pela melhoria da infraestrutura, Como é que o governo, falando de governo nesse caso, você acha que eles podem ajudar através desses acordos? Fala, primeiramente, aprovando a PL 3757, aí como que o governo ele pode ajudar nesse contexto? Olha, a gente confia muito no trabalho do Ministério da Infraestrutura, que hoje tem que pensar essas soluções integradas para todo mundo que transporta, para todo mundo que armazena, enfim, para a logística brasileira como um todo. A gente vem vendo nos últimos anos uma aposta muito grande no capital privado para assumir, algumas obras, algumas concessões, algumas operações, isso em todos os modais. A gente não sabe como vai ser a orientação no próximo governo, mas fato é que a gente tem que sempre estar de olho na iniciativa privada para aquilo que pode ser melhorado, em termos de acesso a portos, em termos de rodovias, em termos de duplicação, ampliação. A gente está falando aí de segurança, antes de tudo, do motorista, de quem usa aquela via, do cidadão comum. Então, a gente constantemente faz esse exercício dentro de casa e quando a gente pode, a gente senta com representantes do Ministério. Eu até falo que há pouco tempo, acho que em outras, da infraestrutura relacionada a outros governos, eu nem sabia o nome do ministro da infraestrutura. Por incrível que pareça, o Tarcísio foi alguém que até pouco tempo, que agora entrou outro. Agora ele vai estar mais perto de vocês. Exatamente. Aqui de São Paulo. Eu não sabia quem era. E agora ele fez a diferença, fez algo bem diferente para o setor de logística e infraestrutura como um todo, a ponto de muita gente saber quem é o Tarcísio, e assim por diante, que não acontecia em outros momentos. Que bom, e a gente quer que o setor sempre conheça todos os ministros que estejam à frente, independentemente do governo, Até para não deixar de falar, o que eu esqueci, não sei se você lembra, qual é o nome do rapaz que está agora? Hoje é o Marcelo Sampaio. Marcelo, isso, é mais porque o do Marcelo eu esqueci. O ministro mais jovem aí a ocupar o Ministério da Infraestrutura, que outrora já foi o Ministério dos Transportes, É isso, assim, quando senta o novo governo, quando a eleição passa, a gente tem que fazer esse exercício democrático de dialogar com qualquer um que sente ali, pensando no bem do Brasil, Pensando no bem da nossa infraestrutura, das nossas operações logísticas, em diminuir o custo do Brasil. É o que a ABOL defende, esse trabalho em Brasília, que eu brinco, trabalho em Brasília. E a gente espera sempre o melhor, a gente espera que a gente tenha uma parcela maior no PIB brasileiro, então que parte do PIB
brasileiro seja dedicado realmente para melhorar infraestruturas, principalmente infraestrutura viária, já que a nossa matriz de transporte é muito ainda rodoviarista. A gente gostaria que se mudasse, tivesse mais participação ferroviária, e está tendo aos pouquinhos, a gente está vendo essa mudança já de uns anos para cá. Cabotagem também, eu não cabotagem, sei por que principalmente. Não cresce no Brasil. Então, há políticas mais recentes, né, a BR do Mar, agora as autorizações ferroviárias, que pode ser que a gente já vê alguns resultados aí nos próximos anos em relação a essas políticas recém-aprovadas, né, pelo nosso Congresso Nacional. A ver. E a gente sempre tem que estar acompanhando, né, Rodilson, porque pode ser que o próximo governo venha e tenha outros planos, outros focos, enfim. Mas, de novo, cabe a nós sentar com qualquer governo que esteja ali e pensar o que é melhor para o Brasil e contribuir para isso. Até falando um pouquinho, acho que a gente falou bastante, né, referente ao perfil do operador logístico. Eu gostaria até, para finalizar, a gente entrar na nossa última pergunta, que falando um pouquinho da PL 3757, né, a gente pincelou 3757 de 2020, ou seja, já é uma PL que está desde 2020, né. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente, né, a PL 3757, até para quem não saiba, eu até coloquei uma colinha aqui, é o projeto de lei dos operadores logísticos que está em tramitação nas câmaras dos deputados federais. Gostaria que você pudesse até falar um pouquinho para a gente qual que é o objetivo principal da PL 3757 e principalmente qual que é o status, né, por isso que eu até falei um ano e meio eu já tinha falado sobre isso, e até agora a gente já viu aí desde 2020, praticamente 2 anos, e ainda está em transmutação. Então, o que é a PL e qual status que ela está especificamente? Vamos lá, então. O PL tem 2 objetivos, só disso. O primeiro é atualizar a nossa lei de armazenagem de 1903, está completamente obsoleta no mundo totalmente digitalizado. E o segundo é criar um marco legal para o operador logístico, né? Reconhecendo o operador logístico como prestador de serviço de transporte, armazenagem e gestão de estoque, como eu disse anteriormente, e entendendo que essa empresa tem que ter uma regulamentação diferenciada, uma forma de fiscalização diferenciada. Isso quando a gente olha para a Anvisa, quando a gente olha para a NTT, principalmente, né? Então, quem está atuando na cadeia de frios, quando bate um fiscal lá da Anvisa, um fiscal municipal ou estadual, ele tem que entender que ele está batendo na porta de um operador logístico. É uma empresa que vai ter um armazém, que vai fazer cross-docking, que trabalha com diferentes modais, às vezes com 2, 3 modais, que tem frota própria, que não tem, enfim, e não tratá-lo puramente como uma empresa transportadora ou puramente um armazém. Então, ele tem que entender que existe uma operação diferenciada ali integrada. Primeiro ponto. Então, acho que o projeto de lei traz esse conforto, traz essa harmonização de entendimento do que é um operador logístico, e a gente espera que isso seja cascateado, né, do governo federal, quando virar uma lei, que seja cascateado para os órgãos anuentes e fiscalizadores no âmbito estadual e no âmbito municipal também. Esse é o nosso desejo, primeiro de todos, né? E, obviamente, se precisar de atualizações lá na frente, como você sabe, é um mercado super dinâmico, às vezes aparece alguma operação nova que a gente tem que atender e não estava prevista, por exemplo, na regulamentação macro. As leis são constantemente revisadas, são constantemente modernizadas, é natural, né? As atividades econômicas estão em constante modificação. Aquele setor que é regulado por uma lei federal, por exemplo, precisa estar revisitando a sua lei, atualizando e modernizando. É natural, então a gente também tem esse olhar no longo prazo aí, para além de ter esse projeto de lei aprovado. E aí você perguntou do status. O status está muito inicial ainda, infelizmente. Hoje está na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, vai passar por mais uma comissão temática, e depois vai para o Senado Federal, onde ganha uma nova tramitação, um novo despacho, que a gente não sabe ainda qual é. E aí, se o projeto de lei sofrer muita alteração no Senado, ele tem que voltar para a casa originária, que é a Câmara, e aí sim ir para a sanção. Como eu disse, fazer lei aqui não é algo fácil, trivial. A gente tem uma média aí de 7 anos para uma lei. Mas, assim, como eu disse, a boa notícia é que também há deputados e senadores cada vez mais conscientes da importância desse projeto, dessa regulamentação, e ajudando a acelerar a sua tramitação. Vamos ver, espero que na minha próxima vinda eu te traga boas notícias em relação à tramitação. Que a gente tem avançado algumas casinhas aí, né, nesse jogo, né? Marcelo, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, principalmente a disponibilidade de estar vindo aqui e contar um pouquinho, não só da sua história, mas também falando um pouquinho, né, do perfil do operador logístico, da BOL, da PL 3757, todo o contexto aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria, para finalizar, que você pudesse deixar seus contatos para a gente e fazer as suas considerações finais. Com certeza. Rodilson, foi um prazer, foi muito bom esse papo. De novo, a BOL está à disposição dos acadêmicos, dos consultores, dos operadores logísticos, da indústria, para compartilhar esses dados. A ideia é que esse estudo seja um balizador para todos vocês. A BOL tem sede em Brasília e em São Paulo. Os nossos contatos estão todos no site, abol.org.br. O meu contato está lá. E, obviamente, quem quiser me procurar no LinkedIn, Marcela Cunha está lá, diretora executiva da BOL. Vai ser um grande prazer receber mensagens do seu público, que é um público muito seleto. Eu mesma sou uma entusiasta do seu programa, Rodilson. Eu assisto sempre. Adoro quando você compartilha comigo. Você traz pessoas super interessantes com muito conhecimento em supply chain. E para mim, é uma referência e é uma fonte de informação legítima. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Até antes da gente finalizar,
Hoje você falou, né, bem no começo, que hoje vocês têm 31 associados da Ball. Eu já deixei claro, se não for associado da Ball, não vai participar dos meus vídeos, né? O que as empresas hoje elas precisam fazer, aquelas que querem se afiliar e usufruir também de todo esse diferencial de estar participando aí com vocês como um associado? Sim, a gente tem alguns critérios, né? A gente exige um certo faturamento para cima, porque são empresas que têm que estar consolidadas no mercado, já tem que ter alguns anos de atuação, tem que apresentar algumas certificações, como por exemplo o SASMAC. A gente faz, obviamente, toda uma varredura de due diligência, né? Para saber como que a empresa está no mercado, se ela está sendo realmente prestando um serviço de qualidade, transparente, sem corrupção. É por isso que quando eu faço vídeo, eu já falo que tem que se dar bom, porque é um trabalho que eu já não preciso fazer. A gente faz esse trabalho mesmo de investigar no bom sentido a empresa, para que a gente garanta ali um setor bem representado, né, Rodilson? A gente está falando de 31 empresas, então a gente tem outras empresas interessadas em entrar no grupo, mas infelizmente por algum desses critérios aí que não são cumpridos, a gente não consegue colocar para dentro, mas eu diria que pelo menos essas 31 empresas representam muito bem o setor, porque é uma fatia importante, né? Em termos de faturamento, se essas empresas estão na Ball, representam 1/3 do faturamento de todos os operadores logísticos no Brasil, então é uma fatia representativa. Marcelo, antes de encerrar, né, acho que é um ponto importante que, como eu falei bem no início, eu fiz um webinar ontem falando um pouco de mulheres do S&OP, fomentando a importância, né, dessa parte dessa representatividade, né, num contexto feminino dentro da área de logística, dentro da área de supply chain. Eu sei que você vai participar do lançamento, né, que a UPS está fazendo, que é Mulheres Exportadoras, tem por objetivo fomentar também esse autoempoderamento que as mulheres têm no mercado de trabalho. Gostaria até, para a gente não esquecer, antes de encerrar, se puder falar um pouquinho sobre isso, até para aqueles que estão assistindo a gente conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa da UPS com a Nadir Moreno. Com certeza, Rodilson. Então, eu vou fazer um convite aqui para as mulheres brasileiras que querem exportar, que já são empreendedoras, que já têm o seu negócio, têm o sonho de exportar, mas não sabe como. A UPS, associada da Ball, está com um projeto super bacana para realmente disseminar todo o conhecimento que o operador logístico tem em relação à exportação e dar todos os subsídios que vocês precisam para isso acontecer. Então, o evento é um webinar que vai acontecer no dia 15 de junho, semana que vem. Quem quiser mais informações, se inscrever, entre no site da Ball, ou no site da UPS, ou nos LinkedIns da Ball e da UPS, e todas as informações estão lá. Eu vou estar com a Nadir Moreno, que é a líder da UPS aqui no Brasil. Ela é uma das líderes aí dessa iniciativa, é uma segunda edição, a edição do ano passado foi super bem sucedida, e não só no Brasil, Rodilson, também teve a edição no México. Esse programa é voltado para mulheres da América Latina, então a edição no México deste ano já foi lançada, a gente lança no Brasil junto com a UPS na semana que vem, e para quem também for homem, não for mulher, não for binário, quiser assistir e depois passar as informações para quem tiver interesse também, eu acho que é super válido a gente estimular as pessoas que estão ao nosso redor que querem exportar, né, Rodilson? O Brasil precisa disso. Excelente, tá aí, pessoal, um pouco dessa iniciativa, né? Mulheres aí na área da exportação e importação, todo esse contexto que a UPS está fazendo através da Nadir, né? Então, mulheres, empoderem-se, mostrem claramente, né, que vocês podem estar com a gente aí no mercado logístico e fazer principalmente a diferença, né? Que vocês são muito importantes também para o nosso setor. Muito bem, o que a gente teve a honra de receber aqui, Marcela Cunha, que é diretora executiva da Ball, onde falamos sobre o tema, é o perfil do operador logístico, edição 2022. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, também deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/guiacast. Para finalizar, eu sou o Rodilson Silva Tuco. Você pode me encontrar no LinkedIn aí como Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma, tá bom? Eu sou o Rodilson Silva com a Marcela Cunha, que te envia um GuiaCast abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.